Então vamos bater um papo aí para entender como é que funciona a construção civil aí, pô, nesse primeiro mundo diferente, né, cara? É, Primeiro mundo que é o primeiro mundo hoje que é primeiro mundo do Brexit, bem isso. separado, a Europa separada da Europa, da comunidade europeia, né, cara? A gente está se adaptando ainda nessa nova fase aqui do Reino Unido. Bastante coisa mudou, mas por enquanto ainda está tranquilo. Ah, é, cara? Ô Pedro, você tá em que cidade? Você tá em Londres Eu mesmo? estou em Londres mesmo, eu moro em Londres mesmo. Londres mesmo. Ô Pedro, e assim, você trabalha com construção civil aí, Sim, eu trabalho com carpintaria aqui. carpintaria. Tá, assim, como é que funciona a questão, porque você lida com a parte de acabamento, né, E, das e casas. na verdade, a gente tem dois sistemas de carpintaria. Na verdade, três sistemas de carpintaria aqui, tá? Diga. O primeiro seria o Shutter Carpenter, que é o carpinteiro que faz caixaria de concreto, que faz a estrutura da obra. Tá, o que trabalha ali com a parte estrutural de alicerce e tal. Exato, exato. Então, toda a caixaria de um prédio, caixaria de alicerce, tudo feito pelo Shutter Carpenter. Aí, quando a gente sai daí, vai para o First Fixer, que é o carpinteiro, que aqui tem muito construção steel frame, que seria do Brasil, que é construção a seco. Sim, Basicamente, todo prédio, casa aqui, tem a estrutura construída por fora de concreto, tijolo, metal, whatever, e a parte interna é toda de drywall. entendi. Tá? A Aí, divisão de cômodos ali, tudo feito de isso, drywall. é basicamente tudo drywall. Aí depende da situação, na questão de construção de prédio que eu trabalhei até hoje, esse steel frame ele não é feito pela carpintaria, ele é feito por. Me fugiu o nome agora. É os fixers, é a estrutura de alumínio com drywall, que é o que tem no Brasil também, já vi muito aí. E em questão de casa, o pessoal não utiliza essa estrutura de alumínio, utiliza a estrutura toda em madeira para fazer as paredes. Então Entendi. entra o trabalho de first fixer. Você fala do lado de fora, você fez ah, toda a parte estrutural do prédio. Do lado de fora é feita uma estrutural glaze, é isso? Sim, Alumínio com vidro. é, depende do estilo de construção do prédio, mas assim, casa aqui, 99% das casas aqui Sim, vão ser em construção de tijolo à vista. sim, Né? Então é tudo brickwork, que é o padrão aqui da Inglaterra. As casas são todas construídas nesse mesmo padrão. Muito difícil fugir, uma casa ou outra que é construída de alguma forma diferente. Mas no geral, casa é construída dessa forma e prédio aí vai variar conforme o tipo de estrutura do prédio. E O- por que que eles gostam tanto de tijolo à vista, cara? A gente olha um prédio aqui, até aqui no Brasil mesmo, um condomínio de tijolinho, a gente já lembra aí da Inglaterra. Por que será? Cara, Sabe? é uma questão muito cultural do local. Eles têm muito a questão aqui de manter o padrão do local histórico. Isso. Tanto que aqui você não pode alterar a frente da tua casa, por exemplo. Você pode reformar a frente da tua casa, você pode construir um jardim diferente, você pode. Mas dependendo do lugar que você mora, nem o tipo de azulejo que tem na entrada da tua casa você pode fazer diferente. Você pode trocar ele, colocar um novo, mas você não pode mudar o padrão. Que interessante, até para manter um Sim, visual assim. exato, exato. Então, assim, Londres, a Inglaterra no geral tem muito isso, de Por isso que eles conservar. conseguem manter um padrão de visual assim. É isso, interessante. Basicamente, essa é a ideia do planejamento deles aqui, manter o padrão. Manter um padrão. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você chama um vidraceiro aí do quê? Ah, deixa eu ver um termo agora. Porque, na verdade, o que acontece? Não tem assim, um vidraceiro. Existem Entendi. companhias que fazem a instalação das aberturas, que seria janela Isso, com vidro já tudo completo. entendi. Então, seria.
São companhias que trabalham com Windows Company. Entendi. Inclusive, a gente já conversou com o pessoal da Holanda, né, que tem um estilo de abertura que vira sacada. Já viu esse? Você abre assim o Maxiar, Aham, sai do lado assim, como se fosse um gradil. sim. Então é uma abertura que a gente viu que é o pessoal da Holanda que faz. Então normalmente a empresa se especializa num tipo de abertura e Uhum. vai e oferece para obra, é isso? Sim, basicamente é isso. Eu tive a experiência agora de uma empresa onde eu estava trabalhando na construção. Sim. Eles são especializados em instalação de portas e janelas. E aqui tem muita questão do frio. Então o pessoal não trabalha com vidro simples, é tudo double glass os vidros aqui. Então É o que normalmente a gente chama de insulado aqui, cara. é É isso. o É sistema qual que é o termo acústico, em né? português? Que ele é um vidro duplo com uma isolação de alumínio em volta e tem um gás no meio. Sim. Então Sim. aqui é o double glass, eu não A gente chama conheço de no insulado aqui, cara. lado. Insulado. Ele tem um alumíniozinho no meio ali, mas são mais dois vidros, um na frente e outro atrás, assim, né? A Na câmara. verdade, não tem um alumínio no meio, ele é só os dois vidros. Sim. No Gás? meio ele tem um gás. Um gás, cara. Que interessante. Chamam de double glass. Double glass, que é um Double. vidro para questão de temperatura. Então, tipo, no inverno, dentro de casa, você liga o sistema de aquecimento de heating da casa, você consegue ficar dentro de casa tranquilo. Se tiver -2, -3, você fica de bermuda e camiseta sem problema. Que interessante, cara. -2, -3. Você pode tacar a janela de vidro ali que você não sente. Não, se você tiver com a tua calefação, sistema de aquecimento ligado, você fica dentro de casa como se fosse verão. Que doideira, cara. Que doideira. E assim, geralmente tem uma variação. Então, você falou que as companhias que trabalham com aberturas, com o fechamento ali Uhum. do vão, é, varia muito, então, de fechamento para fechamento e tal, mas quando é vidro, é esse double. Sim, eles têm a preferência porque aqui, o que acontece? Você paga imposto na tua casa sobre o consumo dela, Entendi. tá? Então, assim, por exemplo, tipo, no Brasil, quando você compra um eletrodoméstico, ele vem com aquela etiqueta de classificação A, B, C, D. Aqui as casas têm essa mesma classificação. Interessante. Então, o que acontece? Se a tua casa tem um vidro simples, ela vai consumir mais no inverno para poder manter o aquecimento, é mais difícil de isolação. E aí, desculpa, vai voltar a espirrar. E aí acontece que seria como se fosse o IPTU do Brasil, ele Sim, fica mais caro conforme a classificação da casa, a classificação do prédio. entendi. Tanto que em prédios novos, eles têm um sistema de air testing. Eles vão lá, fecham o cômodo e jogam ar dentro do cômodo para testar a pressão e saber o quanto que está vazando para poder classificar o prédio. Interessante. Então, esse é o motivo da preferência do Double Glass, é a questão de consumo em energia, que vai baratear o custo do teu imposto. Quanto mais isolado tiver o imóvel, menos imposto você paga. Exatamente. Olha que barato, cara. Então, eu vejo que nós aqui temos uma abertura, você deve conhecer, de vidro temperado bem simples mesmo, que são paninhas ali e tudo mais e tal. Então, cara, esqueça isso aí na Inglaterra, cara. A minha casa aqui que eu moro é uma casa mais antiga, eu tenho nos quartos vidro simples, é muito parecido com aquilo. Sim, São janelas de madeira com o vidro, uma folha de vidro uma simples. esquadria de madeira mesmo, como. Sim, sim. E tanto que o imposto da minha casa é bem mais alto por causa disso. Interessante, cara. É mais alto por conta do Questão de... isolamento. Por conta do isolamento, né? Sim, sim, por conta do isolamento. Aí aumenta o consumo da casa, consequentemente a classificação dela fica maior e o imposto fica maior. Que legal, cara. Pedro, mas que coisa interessante, cara. Ô Pedro,
Assim, você tem contato com alguém que faz instalação desse tipo aí, fora esse pessoal que fez tá fazendo a obra, que você tá fazendo junto com você, né? Ou posterior a você, não sei como é que. Na verdade, assim, eu não tenho um contato direto, assim, com o pessoal que Sim, trabalha com isso, porque, como eu te falei, eu trabalho na parte de carpintaria e eu sim, faço, estava te explicando até da questão de como funciona a carpintaria, que eu faço second fixer aqui. O sim, second fixer é o carpinteiro de acabamento que você estava falando, que aí ele sim. faz a questão de instalação de móveis, porta, rodapé. Então, eu trabalho com essa parte. E, normalmente, quando eu entro trabalhar dentro do site, dentro da obra, já está na parte final da questão de instalação de janela, de vidro, dos fechamentos da obra. Porque como o second fixer é acabamento, a gente entra depois deles. Interessante. E assim, como é que funciona é, esta relação entre você? Você geralmente você trabalha com uma construtora? Você pega o cliente direto aí? Como é que funciona? Isso varia demais. Isso, Você totalmente autônomo? Como é que funciona? isso vai depender do tipo de mercado que você quer trabalhar, mas basicamente quem trabalha na construção aqui é totalmente autônomo. Totalmente autônomo. Por exemplo, se você quer trabalhar com reformas de casa, você consegue abrir uma empresa muito fácil aqui, não é difícil, não tem complicação nenhuma. Coisa de 2, 3 dias você tem uma empresa para você trabalhar aqui. O imposto é quase nada para abertura, se eu não me engano, é algumas taxas só que você paga em torno de 20 libras. É ridículo. Mas não posso te precisar, porque senão eu vou estar falando besteira, que eu não sei realmente os valores. Eu sei Sim, que é baixo. E aí, tipo, para quem trabalha com reforma de casas, normalmente monta uma empresa e trabalha emitindo nota, recebendo e depois faz a declaração de imposto, mais ou menos no mesmo sistema do Brasil. Eu já trabalho em um outro ramo de construção, eu trabalho na construção de obras maiores, que seriam prédios. E aí, como que funciona? Normalmente, são todas as empresas que trabalham dentro são terceirizadas. Tem o main contractor, que é a construtora que pega a obra por exemplo, você vai lá e contrata uma construtora, essa construtora vem, estrutura todo o local e começa a contratar as empresas que vão trabalhar dentro desse site. E é tudo terceirizado. É muito difícil a construtora aqui que tem os próprios funcionários. E aí, conforme o andamento da obra, vão entrando as novas empresas, que o main contractor vão contratando, vai fazendo a contratação. E normalmente a gente trabalha por agência. São agências que faz a contratação, envia a gente para a obra, não tem vínculo nenhum com a agência, ele só tem mesmo a função de fazer o pagamento e de contratar para as construtoras. entendi. Então tem uma variação, não é uma. Mas se eu quiser abrir uma empresa, por exemplo, de reforma, é muito rápido. É muito fácil, muito fácil. Sem burocracia nenhuma, vai e faz. Se você tiver todo certo, lógico, tem a questão que você tem que ter toda a documentação para você trabalhar e viver aqui. Sim. Mas eu Mas tô dizendo, uma pessoa que tá regular aí, ela vai e abre facilmente. sim, sim. Na semana você consegue resolver a questão burocrática de uma empresa aqui e tá com ela trabalhando já. E como é que tá o mercado de construção civil aí, cara, na Inglaterra? Ou até Cara, com relacionado à pandemia e tudo mais. Teve alguma mudança? Porque você tá aí na Inglaterra há quanto tempo? eu tô aqui há 4 anos e 8 meses aproximadamente. Sim, E a pandemia, na verdade, fez com que o mercado da construção aqui explodisse de um jeito absurdo. Tá faltando mão de obra. Todos os dias eu tenho um grupo do Telegram aqui que faz contratação por agências. sim. Todos os dias eu vejo no grupo em torno de 400 a 500 anúncios de oferta de trabalho na construção, desde labor, que seria o ajudante, até os managers de obra, os gerentes, os diretores de site. Todos os dias muitas e muitas vagas anunciando. Então, assim, basicamente a construção explodiu aqui com a questão da pandemia, porque a Inglaterra parou. A Inglaterra ficou fechada de março a julho, não, foi até mais. Em março, quando deu o primeiro lockdown, fechou tudo, só a construção pôde voltar a trabalhar.
Então, todos os outros setores que não eram essenciais ficaram fechados. E o governo foi fomentando algumas ajudas, foi pagando salário, e muita gente migrou para a construção. E aí a construção acabou aumentando muito a oferta e a demanda de trabalho. Mas você acha que é porque o pessoal ficou em casa e viu, tem encanamento para fazer, tem uma tomada a mais para colocar? Você acha que Não, foi isso? o governo fomentou muito Aumentou. porque assim, eles não tinham muito onde girar dinheiro, porque como eu te falei, a economia parou, fechou tudo. Você andava em Londres, é uma coisa absurda, mas você andava no centro de Londres na época do lockdown, parecia uma cidade deserta, uma cidade fantasma. Ninguém na rua, tudo fechado, nada funcionava. Você não achava um banheiro para ir se precisasse. Então, o governo ele apoiou os profissionais como você aí da melhor maneira possível. Sim, na verdade, o que aconteceu? Existem dois tipos de contrato aqui de trabalho. Tem o meu caso, que é o self-employment, que é o autônomo, Sim. e tem o employment, que seria o funcionário vinculado à empresa, como se fosse carteira assinada no Brasil. Quem era employment na época do lockdown, o governo fomentou 70% do salário por todo o período de lockdown. Legal, hein, cara. Então, assim, o pessoal ficou em casa, não trabalhou, mas o governo pagou 70% do salário e algumas empresas bancaram os outros 30%, algumas empresas bancaram menos, que foi um acordo que foi feito com o governo. E no caso de quem era self-employment, como que é a minha situação, quem já tinha declarado mais de 2 anos de impostos na época do lockdown, teve alguns auxílios, a cada 6 meses o governo lançava auxílio, chegou a lançar auxílio de 3.000 libras. Nossa, 3.000 libras? Mas, putz, pra gente aqui é muito dinheiro, né, cara? Dá 20 Questão, pau. Mas 20 mil reais. Mas com 3.000 libras você consegue viver bem aí na Inglaterra? Como é que é, cara? tranquilo, dá para viver bem. Aqui o caro aqui é aluguel. Hum, É onde você vai despender a maior parte do teu ganho, na verdade. Um pouco vai em transporte, dependendo da região que você trabalha, você tem um custo alto de transporte também. Mas 3.000 libras você consegue viver tranquilamente. tranquilamente. Por exemplo, você paga quanto de aluguel hoje aí, cara? Eu pago de aluguel aqui hoje 1.800 libras. Nossa, bastante, hein, cara? Fora, isso é só aluguel, fora as contas da casa. Que Nossa, é sim. casa, energia elétrica, água, telefone. E a água, energia elétrica é caro, cara? É, eu, no geral, assim, ó, de custo que eu tenho com a casa, entre aluguel e o restante das contas, fica em torno de 2.100 a 2.200 libras. Não é nada absurdo. Eu pago, na média, de 120 libras por mês de gás e eletricidade, 40 libras por mês de água. Não é nada assim de absurdo. Não é nada absurdo. Não, não. Ô Pedro, então, assim, no geral, compensa se o cara tiver a oportunidade de ir para aí de uma maneira legal, tudo mais, compensa ele trabalhar na construção civil. Cara, eu sou muito suspeito em falar em relação a isso, porque eu gosto demais da construção. Eu trabalhei praticamente minha vida inteira voltada no ramo da construção. Porque quando eu Entendi, estava no Brasil, eu trabalhava como vendedor e eu trabalhei sempre em lojas de material de construção. entendi. Aí chegou na Inglaterra aí e falou, cara, vou meter a mãos à obra. Foi um pouco de falta de opção, Ah, sim. porque você chega num país, eu não falava a língua quando eu cheguei aqui. Conhecia muito pouca gente, quem eu conhecia trabalhava na construção. Então foi um pouco de falta de opção e falta de oportunidade de fazer alguma coisa diferente na época. E juntando também a questão de que eu sempre gostei do ramo da construção, acabei metendo a mão e deu certo. Funcionou e pronto. Funcionou e tô, né, rumo foguetinho para cima. Opa, isso é uma coisa muito importante, cara. Então você tá contente. Para finalizar, ô Pedro, você, como é que funciona a questão aí de previdência? Você falou aí que você gosta muito e tudo mais, mas a idade vai chegando, né, cara? Como é que funciona isso? Você paga um seguro, você paga uma previdência privada? Como é que funciona? Hoje eu não tô pagando, mas é porque
eu como que eu vou colocar a palavra aqui? Eu sou vadio. Não estou pagando porque eu preciso e eu não faço. Mas basicamente questão de previdência privada, de quem eu conheço que já me falou, eu não sei me aprofundar com relação a isso. Não é boa a previdência privada aqui. Tá, Basicamente todo mundo tem uma previdência que um fundo de previdência que privada para você mesmo fazer nada relacionado ao governo. Então você mesmo paga a tua previdência para garantir teu futuro. entendi. Então, e hoje você não tá fazendo nada? Não, hoje não. É porque assim, ó, quando não sei outros países, não sei a experiência de outras pessoas, mas nesses 4 anos aqui, o que eu pude ver? Quando você chega num país, primeiro você conhece, depois você entende como funciona e a partir daí você começa a se estruturar. E Entendi. foi nesse período aí foi de 3 anos para eu poder me estruturar e hoje tá bem, porque hoje eu posso provar minha profissão, que aqui na Inglaterra eu não posso, não é simplesmente você chegar e falar assim, eu sou carpinteiro. Não funciona, ninguém te contrata como carpinteiro se você não provar que você é carpinteiro. E a única forma de provar aqui que você tem uma função, que você trabalha com isso, é uma entidade que emite um cartão, é como se fosse uma escola, um certificado. A OAB aqui, né? Vamos colocar assim, como se fosse uma OAB, por exemplo, OAB, sim. a CS Card. Eles Sim. emitem cartão para construção civil. Olha que legal. A primeira função desse cartão, ela é provar que você fez o curso de Health and Safety, que é a segurança do trabalho. Então, assim, a primeira função dele seria essa. Quando você entra de ajudante numa obra, você tem que ter um cartão desse, inicial, para provar que você fez o curso de Health and Safety. E a partir daí você começa a fazer as suas qualificações, você entra em contato com as escolas que fazem isso, aí o pessoal vai na tua obra, vai verificar teu trabalho, vai ver se realmente você sabe fazer ou não, e aí eles vão emitindo as tuas qualificações. Você paga por tudo isso, não é barato, mas o governo te reembolsa com relação a valores. Então isso é muito bacana. E a partir Legal. Mas que você provou que você tem uma qualificação, você só vai ganhando mais. que bacana, cara. E hoje você é reembolsado por o governo te ajuda também? Não. No caso dessas qualificações, como que funciona? Eu paguei na época que eu fiz a minha, eu Sim, tenho, eu tenho uma qualificação que ela é para supervisor de carpintaria e supervisor de logística. Essa minha qualificação na época custou 1.600 libras. sim, Quando eu fiz a minha declaração de imposto, que é a mesma coisa do sistema de declaração de imposto do Brasil, do imposto de renda, quando sim, eu fiz, como eu sou reconhecido como uma empresa, porque eu sou self-employment, o governo olha para o autônomo como uma empresa. Então, se sim. eu estou investindo em conhecimento, se eu estou investindo em qualificação para a minha empresa, eu coloco lá como investimento de. Como que eu vou te explicar em. Como se eu estivesse investindo na minha empresa. E o governo, na questão de abatimento do imposto, eles levam em consideração isso e acabam reembolsando uma parte desse dinheiro. Aí você recebe, fez um treinamento, você recebe de volta. Sim, Putz, você isso é não demais. pega 100%, mas o governo te reembolsa uma parte. Ô Pedrão, e quando que volta pro Brasil? Tem notícias aí de Então, férias? de férias ainda não, porque tá complicada a questão do Covid. Sim, A Inglaterra tá bem chata, eles emitiram uma lista com países onde você pode visitar, não pode. E, e aí o Brasil hoje é um país da lista vermelha para a Inglaterra. também, com certeza, né, cara? A gente vê aí nos grandes prêmios de Fórmula 1, em tudo, né, cara? Futebol. A gente Uhum. vê aí que na Europa, Estados Unidos e outros países, alguns outros países, os países que estão avançados na vacina já estão quase que normais, né, cara? E É, a a gente aqui que agora que está começando a controlar as coisas. a questão do país estar voltando ao normal aqui pra gente é muito visível, sabe? Ah, é?
Em que você vê que o país está voltando ao normal aí na Em tudo, Inglaterra? em questão assim, hoje já as festas já estão funcionando de novo, você já Sem consegue máscara? com a balada, Sem máscara? sem máscara. Sem máscara. O único local hoje que eles estão exigindo a utilização de máscara é transporte público, mas ainda está meio balançado, metade respeita, metade não respeita mais. Mas não tem essa pegação no pé, assim, de, coloca a máscara aí. Olha, no transporte público, teoricamente era para ter, Sim, mas como é uma coisa um pouco contraditória, você pode andar dentro da estação sem máscara, mas você não pode ficar dentro do metrô sem máscara, por exemplo, entendi. entendeu? E aí é onde o pessoal fica meio que desrespeitando, e aí ninguém cobra, e fica meio bagunçado. É Mas esquisito, né, cara? Porque dentro do metrô você tem ar-condicionado, né, cara? Tudo bem que na estação também tem, mas o ar-condicionado normalmente do metrô, do transporte, como é o metrô mesmo, é muito mais eficiente do que o da estação, né? na verdade, o daqui, o metrô, ele é muito antigo, né? Ah, é antigão ainda, não tem Sim, ele é muito antigo. A ar-condicionado. geração dele não é muito dos melhores. Ah, entendi. Mas ó, que legal, né, cara? A gente viu a Inglaterra o ano passado mesmo algumas vezes tendo problemas sérios, né, com relação aí a sérios não. Na verdade, é que o pessoal aí é muito cuidadoso, né, cara? É muito cuidadoso, essa que é a verdade, né? O inglês é metódico com relação. Então, cara, a gente teve período ali, você deve ter acompanhado com certeza, né, cara? Ali, abril, a gente teve o mês inteiro de abril, cara, com mais de 4.000 mortos, cara, por E dia. aqui também foi bem complicado. Em dezembro mesmo, o governo tentou reabrir o comércio para fazer um giro em dezembro, por causa de Sim, Natal, aumentar um pouco o faturamento das lojas. Mas aí aconteceu de aparecer uma variante aqui no dia, acho que foi dia 21 ou 22 de dezembro, estava tudo lotado, tudo. O governo deu um pronunciamento no dia 23 de dezembro, tudo fechado, nada funcionava mais. tá E vendo? aí a gente ficou nesse lockdown até fevereiro.